Olá, boa noite. Final do ano chegando e quem não está de olho em uma viagem? Férias, festas de final de ano, enfim, descanso merecido. E para falar hoje sobre dicas de viagem, como evitar dores de cabeça, eu converso com a advogada especialista em migração e investimentos internacionais, Gabriela Rotuno. Boa noite, Gabriela, bem-vinda. Boa noite. E também com a empresária e proprietária da JN World Travel, Jussara Lacerda Franco e Almeida. Boa noite, Jussara, bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Roberto. Bom, hoje tem muita promoção de voos internacionais, mas também existe uma burocracia para as pessoas fazerem a viagem dos sonhos, né? Como é que funciona a obtenção do visto, por exemplo? O visto ele sempre é emitido por uma entidade consular do país que se almeja fazer a viagem. Nem todos os países solicitam visto para brasileiros, acho que a Jussara vai poder complementar isso depois com os países, mas aqueles que solicitam têm as suas regras específicas, nos sites dos consulados tem informação e tem as agências de viagem e escritórios especializados em emissões de visto. Então, às vezes, Jussara, quando você está na agência de viagem, vem um casal, uma família com aquele sonho de fazer uma viagem internacional. Aí existe aquela longa fila de quesitos que eles precisam preencher, Exatamente. né? Quais as principais dificuldades e o que a pessoa precisa saber na hora de enfrentar uma viagem internacional? Primeiramente, Roberta, ela precisa mesmo saber o destino dela, se ela precisa ter um visto, se além do visto ela precisa de algo a mais complementar, como algumas exigências de vigilância sanitária, vacinações. Então, é muito importante com que o viajante esteja pesquisando e se informando sobre o destino tão sonhado para a sua viagem ser um sucesso. Agora, como é que a pessoa vai saber se nesse destino é obrigatório o visto? Tem que acompanhar a legislação dos países que pretendem o destino. Então, vamos supor, Estados Unidos, todo mundo conhece, já né? sabe, né? Né? A lenda de que isso é difícil ou não é difícil, enfim. Então, os Estados Unidos é um país que requer o visto. Os países do Mercosul, por exemplo, não requerem visto. Europa ainda não requer visto para muitos países. Acho que tu pode falar mais sobre os top destinations. Isso. Dubai também, né, é um destino que os brasileiros gostam muito e não precisa de visto. Mas existem alguns lugares que são necessários vistos e todos têm acesso a isso hoje com a internet. Basta você acessar o consulado daquele lugar, do seu destino favorito, dos seus sonhos, que você vai encontrar todas as informações. Quanto tempo leva para se conseguir um visto para os Estados Unidos? Hoje, por exemplo, a pessoa conseguiria viajar em dezembro ainda, sem Hoje ter não. o visto? Hoje não, porque já foram fechadas as entrevistas, tá? Início de dezembro já terminaram os agendamentos para as entrevistas para quem vai viajar em janeiro. Então, em volta de uns 3 meses, porque precisa ser feito toda a documentação preenchida, tem que colher os dados, você precisa ir à sua agência bancária para estar pegando todos os seus formulários dos últimos 3 meses, o seu imposto de renda. Então, tem uma série de documentos que precisam ser atualizados para serem incorporados ao seu pedido de visto americano. E isso leva um tempo de uns 3 meses até que você requeira todos os documentos, você o preencha e você possa estar enviando e agendando conforme a disponibilidade. Muitas vezes você consegue um agendamento para uma semana e em algumas épocas do ano demoram até 15 a 20 dias para você conseguir um agendamento de uma entrevista. Agora, da época que se começa esse processo de agendamento até se obter o visto, quanto tempo leva? De 2 a 3 meses. Então, é importante as pessoas entenderem, saberem disso na hora de comprar uma passagem aérea, por Sim. exemplo, porque pode correr o risco de não ter o visto. De não ter o visto. Aliás, hoje com as OTAs, quem não gosta de comprar uma promoção, né, na internet... Acabamos de vir da Black Friday, né? Acabamos de vir da Black Friday, então assim, é muito comum. As pessoas compram sua passagem, não se atentam para a data da viagem e depois não conseguem o visto e fica uma grande frustração. Então, o melhor de tudo é você planejar. Antes de se aventurar comprando uma passagem na Black Friday, você programe a sua viagem. Esse é o melhor caminho para você ter uma viagem tranquila e segura. Agora, doutora, a dupla cidadania, de certa forma, ela ajuda nessa questão do visto? Ponto. Ia trazer a sardinha para o meu lado. As pessoas que têm dupla cidadania, as europeias principalmente, têm uma facilidade com relação às viagens e vistos, porque daí muito mais países não exigem visto dos europeus
E os Estados Unidos, por exemplo, têm acordo com muitos países da Europa, onde não é necessário visto, e sim só uma autorização eletrônica de viagem. Então, esses podem se beneficiar das promoções aí de última hora, porque essa autorização eletrônica de viagem para os Estados Unidos, que se chama ESTA, a autorização sai em até 48 horas. Então, a pessoa entra online, paga $14 e consegue viajar em 2 dias. Quer dizer, muito mais rápido e muito mais barato, né? Mais barato, Mais barato. sem contar outros países que também não precisa pagar visto e não precisa fazer aplicações de visto. Hoje, para se tirar um visto para os Estados Unidos, está saindo em média quanto? Em torno de R$670 um visto americano. Hoje, né? Hoje, com o dólar de hoje, da cotação de hoje. Agora, voltando a essa questão da dupla cidadania, como é que é esse processo? Quem pode tirar? Pode tirar dupla cidadania originária, as sanguíneas que a gente fala, todos aqueles que descendem de um cidadão originário do país que a gente vai avaliar, né? Então, as mais comuns para o brasileiro são as italianas, espanhola e portuguesa. Aqui em Santos são as maiores colônias, então são as mais difundidas. E aí o critério é esse, eu ter um antepassado, um ascendente em linha reta, um avô, um bisavô, que tenha vindo de Portugal, Itália, Espanha. Até bisavô é o limite? Então, cada país tem a sua regra, tá? A Itália, desses países que eu citei, é a única que não tem limite geracional. Depois, Portugal não tem limite geracional se tiver todo mundo vivo nessa árvore genealógica, ou então o limite é de 2 gerações, até netos, caso alguém tenha falecido nessa árvore genealógica. Esse processo também é demorado? Os processos, eles variam também de país para país. Os italianos, normalmente um processo, se for feito via consulado, demora 12 anos. Aí as pessoas fazem diretamente na Itália, em mais ou menos 3 a 6 meses, conseguem o reconhecimento. Os portugueses não precisa viajar, pode fazer via consulado ou via Portugal, em mais ou menos 6 meses, 8 meses, conseguem esse reconhecimento. E os espanhóis, 3 meses a 6 meses. No próximo bloco a gente continua a falar sobre dicas de viagem. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é dicas de viagem. Eu converso com a doutora Gabriela Rotuno e com a empresária e proprietária da JN World Travel, Jussara Lacerda Franco e Almeida. A gente está falando sobre a questão dos documentos de dupla cidadania para quem vai viajar para fora. Agora, ter dupla cidadania não é garantia de que a pessoa vai conseguir entrar rapidamente no país, é? Não, só no país que ela é cidadã, que seria Brasil, e então o país de dupla cidadania. Nas outras, ela vai passar pelo oficial de imigração do país e vai fazer as averiguações como qualquer outro. Como todo procedimento. Como todos os procedimentos. Agora, nessa hora aí, entra muito a questão do nervosismo, né? Como é que a pessoa deve proceder? A pessoa precisa ficar o mais tranquila possível e se realmente ela tem a sua dupla cidadania, ela está em posse do seu ESTA, que é o seu certificado de que ela pode entrar no país, basta se conduzir ao oficial, ele fará perguntas básicas do tipo, o que você veio fazer no nosso país, se é a passeio, se é a trabalho, se está com a família ou não, responder tranquilamente que não terá nenhum problema. Agora, as pessoas, elas costumam fazer compras no exterior. Que cuidados elas devem tomar, por exemplo, com voos onde há escala? Existe algum cuidado em relação à alfândega? Então, voos com escala, Roberta, depende. Se eles compraram junto um voo no qual ele vai dar a escala e ele comprou o voo internacional mais o voo doméstico. Então, ele poderá sim, na conexão, ter que fazer uma troca de bagagem, tirar de uma aeronave e colocar para outra, ele mesmo ter que fazer novo despache. Caso ele não precise, ele compre tudo junto, ele não precisa desse procedimento. Então, a bagagem dele, ele no destino, ele vai despachar sua bagagem no balcão do aeroporto e vai retirar somente no destino quando ele chegar na sua viagem. E a declaração é uma única vez? A declaração é uma única vez. Extravio de bagagens em outros países, qual é o procedimento? Bom, extraviou a sua bagagem, você tem Chora e depois? Não chora, vai diretamente ao balcão da sua companhia aérea nesse aeroporto para preencher um relatório de bagagem extraviada. Nesse relatório, você vai estar dispondo que sua bagagem foi extraviada
e a companhia aérea tem até 7 dias para estar te reavendo isso. No caso de bagagens extraviadas, você tem direito a ter um suporte financeiro para que você possa passar esses dias sem a sua bagagem. Então, através desse relatório que você vai preencher, você já vai estar, através da companhia aérea, recebendo um valor, se for em voo internacional, em média de $151, voos nacionais R$380, para que você possa comprar os itens básicos até que a sua bagagem seja localizada. Hoje, Jussara, existem muitas regras relacionadas à bagagem, né? Muita coisa mudou, né? Até em relação quando se compra a passagem aérea. Hoje, o que está valendo? Então, para voos nacionais, a maioria dos voos, quando nós compramos aqueles que são os mais baratos, nós precisamos nos atentar, porque geralmente esse voo não tem mala despachada. Então, ele não tem bagagem incluída. E se você precisar de bagagem para a tua viagem, deverás comprar antes, porque assim você vai conseguir comprar essa mala despachada num valor muito mais acessível do que no dia que você chegar com a sua família e despachar essa bagagem no aeroporto. Para voos internacionais, a maioria das companhias aéreas, elas ainda estão dando 1 ou 2 bagagens, dependendo da companhia aérea, para que você possa estar levando. No caso da TAP, muitos brasileiros vão a Portugal, é uma empresa da qual dos voos dela não tem bagagem despachada. Então, você precisa ficar bem atento na hora de comprar a sua passagem para verificar se realmente ela está com a bagagem despachada incluída ou não. É importante lembrar também que a questão da bagagem de mão, ela tem um tamanho exato, né? Não é qualquer mala só porque a gente acha que é pequena que eles deixam entrar lá em cima, né? Não, e é um mico no aeroporto, né? Porque eles colocam lá na cestinha se cabe, se não cabe. Se não cabe. E pode ser desde uma mochila, uma bolsa ou até uma mala pequena, até 117 centímetros e pesar até 10 quilos. O peso também é muito importante nos voos nacionais, porque se o fiscal olha para sua bagagem, para sua mochila nas costas e ele acha que ali tem mais que 10 quilos, ele vai pesar sim e você corre o risco de ter que pagar para despachar essa bagagem. Não é só o tamanho, o peso também conta. O peso também conta. Falar um pouquinho agora sobre os destinos de final de ano. Muita gente vai aproveitar agora esse finalzinho, emenda Natal com Ano Novo, faz uma viagem. Como é que se planeja o destino ideal? Destino ideal. O destino ideal é muito particular, né, Roberta? Quem vai com crianças, se você vai sozinho, com os amigos. Então, tem que tomar um cuidado. Quem vai com crianças, procurar, principalmente no final do ano, se hospedar num resort, num local onde você vai poder ter uma tranquilidade e ter todo o controle ali da sua criança ao seu redor, tá? Agora, se você vai com amigos, nessa época do ano tudo é uma festa e não importa as sobrelotações. É bem a gente relembrar que final do ano é final do ano. Aeroportos cheios, então tem estradas lotadas. Sim, estradas lotadas. Muita gente, às vezes, aqui de São Paulo para a Baixada já passou o Réveillon na estrada, né? Exatamente. Porque não contava com o trânsito. Com o trânsito, então também outra dica importante, se você vai de rodoviário, chegue mais cedo. Se você vai de aéreo, mais cedo ainda você sai da tua casa, porque no trânsito da sua casa até o aeroporto, tem outras pessoas em trânsitos também viajando, tranquilas, de férias, sem pressa nenhuma. Isso pode acarretar de você chegar atrasado para pegar o seu voo. Do ponto de vista jurídico, tem alguma coisa que as pessoas devem se preocupar na hora de pensar na viagem do fim do ano? Acredito que é manter os passaportes atualizados, não deixar para a última hora, os extravios de passaporte, saber como conduzir, se tiver algum passaporte roubado ou furtado. Se for viagem nacional, carteira de identidade atualizada. Deve se preocupar com a documentação. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre dicas de viagem. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje são dicas de viagem. Eu converso com Gabriela Rotuno e com a empresária e proprietária da JN World Travel, Jussara Lacerda Franco e Almeida. Bom, a gente está falando sobre destinos de final de ano, enfim. E voltando agora àquela questão da documentação para quem vai para fora, mesmo com visto e documentação correta, existe o risco da pessoa ser deportada? Sempre pode existir o risco de não ser aceito pelo oficial de imigração do país que tu estás
planejando adentrar e por vários outras intercorrências. Por exemplo, se eu chego lá com visto de turista e o oficial de imigração pergunta o que eu estou fazendo lá e na verdade não será turismo, é trabalho, e ele descobre em mim essa segunda intenção, ele pode não me deixar entrar no país. Se eu estou com itens proibidos de viagem, também eu posso ser deportada. Então... O que seriam esses itens proibidos de viagem? Não, eu quero dizer assim, Ilícitos. Conteúdos ilícitos, esses itens, né? A gente sabe que a pessoa normalmente sai presa do aeroporto e não só a deportação. Mas normalmente essa intenção, se eu vou fazer uma viagem e estou no meu visto dizendo que vou para aquele intuito, eu devo estar indo para aquele intuito. Ou se o oficial de imigração acha que tu não tem dinheiro suficiente para fazer aquela viagem, ou que o intuito é imigrar e não só visitar aquele país, ele tem o poder discricionário de barrar a tua entrada. E isso pode trazer daí consequências, penalizações de ser barrado, de entrar naquele país por alguns anos, meses, ou então ficar proibido de fazer o novo visto daquela mesma categoria. No caso de acontecer uma deportação, quais os direitos desse viajante, dessa pessoa? Sempre a pessoa que vai sofrer essa intervenção vai poder chamar um advogado, vai poder fazer uma ligação internacional ou nacional e constituir um advogado. Voltando para a questão das viagens, seguro viagem, nesse caso é essencial? Seguro viagem é mais do que essencial, não só nos voos internacionais como nacionais. É o seguro viagem que ele te assegura se a sua bagagem é extraviada, se você tem um mal súbito dentro da aeronave. Com o seguro viagem você consegue ter uma amplitude de benefícios no qual somente a sua passagem aérea não te proporciona. E até mesmo para o rodoviário. O seguro viagem, sim, né, ele está embutido na maioria das viagens rodoviárias, justamente porque ninguém está disposto a quebrar um pé, mas acontece, você desce um degrau do ônibus e pode cair, uma criança bate uma cabeça. Então, o seguro viagem é mais do que essencial e as pessoas dão muito pouco valor para isso. E custa tão barato que vale muito a pena. Agora vamos falar sobre as questões econômicas de uma viagem. Hoje está muito comum a questão de aplicativos, onde as pessoas não usam mais a agência de viagens, mas elas vão na internet, entra, pesquisa, sai às vezes 1/3 o valor da passagem, do pacote. Você acha que o Airbnb, por exemplo, foi uma grande sacada? Sim, não posso dizer que ele não foi uma grande sacada, mas tem os prós e os contras também, Roberta. Porque muitas pessoas vão e contratam, seja uma casa, seja um apartamento, para sua viagem, e quando chegam no local, não encontram aquilo que visualizaram no site. Até porque o próprio Airbnb, ele te proporciona um fotógrafo que vai fotografar. Então, assim, o teu local, aquilo que você está vendendo na internet, ele foi mega fotografado, foi feito um Photoshop, todo um aprimoramento para atrair o viajante quando ele olhar aquela foto. E muitas vezes quando ele chega não é aquilo. Por exemplo, muitas pessoas amam ir a Paris. Quem nunca quis ir na Torre Eiffel? Você chega em Paris e você contrata um apartamento. Poucas pessoas sabem que a maioria dos apartamentos em Paris não tem elevador. E aí você compra um apartamento pelo Airbnb no 5º, 6º andar e você vai carregar sua mala até lá e subir todas aquelas escadas. Agora, essa informação momento da ausência do elevador, ela tem que estar no aplicativo, ou Nem não? sempre, não, ela não precisa estar. E ela nunca está. Então, por isso, a vantagem de você ter um agente de viagem, de você ter alguém que faça uma consultoria para você. Porque assim você fica, ou você estuda, né? O viajante, ele tem que estudar o seu destino e não apenas entrar na internet e comprar uma passagem aérea e um local para se hospedar. Agora, estudar o destino é o grande lance. Se a pessoa se sentir lesada, doutora, numa situação dessa, por exemplo, num aplicativo ou até em relação a uma agência de viagem, como é que ela pode proceder?
Aí ela pode consultar um advogado e esse advogado com certeza vai orientar nas questões de direito do consumidor e o direito, é muito importante a gente levar em consideração o local da contratação. Acontece em muitos casos com meus clientes que fazem contratação de passagens internacionais comprando no exterior e depois querem que nós, aqui no Brasil, resolvamos a questão de direito do consumidor. Foi extraviada a bagagem do cliente, mas ele comprou nos Estados Unidos essa passagem e voou para a Itália para ser atendido por nós. Eu não consigo fazer essa ação porque eu sou advogada aqui no Brasil. Ele teria que acionar a empresa americana. Então, isso que ela está falando é importante saber que tipo de serviço contratar e quais são as garantias do serviço que tu tens. Porque, às vezes, por preço, o cliente vai comprar, então, essa passagem numa agência americana e depois não vai ter resguardo, né? Porque acionar na justiça nos Estados Unidos é muito mais caro do que acionar aqui no Brasil. Mas a orientação para qualquer tipo de dano que venha a ser sofrido, tanto de atrasos com aeronave, extravio de bagagens, ou até mesmo com imóveis que não correspondam ao que está na foto, se foi contratado pelo Brasil, é procurar um advogado brasileiro que possa tratar dessas informações. Agora, Jussara, a agência de viagens, com esses aplicativos novos, com essa nova forma de se viajar, que o brasileiro arrumou, essa forma mais econômica, Sim. ela teve que se reinventar para continuar no mercado, assim como várias profissões, né? Sim. O que você vê de diferencial hoje que as agências de viagem podem oferecer para o consumidor? É exatamente isso. Hoje as agências de viagens não vendem apenas aquele pacote. Hoje elas estão muito mais interessadas em ter fornecedores, parceiros, nos quais elas possam chegar para o seu cliente e provar para ele que eles podem viajar sim na agência, pagando tão barato quanto as OTAs oferecem. Então, hoje as agências estão priorizando destinos diferenciados, com passeios diferenciados, se especializando em determinados destinos, e isso é o que está sendo, eu digo assim, o nosso gancho para permanecer no mercado. Né? Sobreviver nesse trade do turismo, nesse mundo totalmente globalizado que hoje nós estamos. Ok, Jussara, doutora Gabriela, muito obrigada pela participação. Obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.